Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para conhecer o indicador Trader Game Tendência. Antes de tudo, eu gostaria de solicitar que você nos seguisse lá no Instagram, tá? Aqui Trader Game, tá? Nos siga lá no Instagram. Todos os dias nós estamos compartilhando informações sobre o mercado financeiro, mostrando tendências, mostrando alguma coisa sobre commodities, especialmente o milho, que é o que eu gosto de operar, e etc. Então vamos lá. Se você chegou aqui, possivelmente você já baixou o indicador Trader Game, tá? Você já recebeu no seu e-mail o indicador. Se você ainda não recebeu, você pode ir lá no nosso Instagram, tá? instagram.com/tradergame, e você vai aqui nesse link e você preenche um cadastro para receber no seu e-mail o indicador completo, o melhor seguidor de tendência do mercado, que pode ser utilizado no day trade, swing trade, em ações, mini índice, commodity e etc. No que você quiser, isso aqui funciona, beleza? Então vamos lá, esse aqui é o indicador. Dá para ver aqui no mini índice que nos últimos dias deu para pegar boas tendências. Hoje mesmo aqui deu entrada aqui, uma importante entrada aqui que deu para pegar mais de 1000 pontos. Tá? Aqui no dia 26 deu entradas importantes aqui também. Tá? Para quem fez uma entrada aqui, deu entrada aqui, aqui deu mais de 1800 pontos. Mesmo quem fez uma entrada mais conservadora aqui nesse candle teria pegado 1500 pontos. No dia 25 deu entradas importantes, deu ponto aqui mais de 600, aqui deu mais de 3000. Mas vamos lá, antes de tudo eu vou ensinar você como é que configura esse indicador, como é que você insere ele aí, configura do zero até o momento que você vai passar a utilizar aí, seja no simulador, seja em testes manuais, ou seja em operações reais, para quem já tem uma certa experiência. Vou lhe ensinar como fazer tudo isso. Então vamos lá, inicialmente eu vou criar aqui um novo layout no Profit, tá? É importante observar que você precisa ter o Profit. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Profit One, tá? Mas você pode utilizar qualquer outra versão do Profit aí, tem várias corretoras que tem o Profit custando a partir de R$10. Você pode contratar aí com a sua corretora da sua preferência. Tendo o Profit, dá para funcionar. Então, primeiramente, você criou um novo layout. Você vai clicar com o botão direito do seu mouse em cima dos candles, tá? Botão direito, botão auxiliar aí que você tiver configurado. Clica em propriedades, tá? do gráfico. Você vai aqui na aba aparência. E você vai colocar aqui tudo branco, tá? Eu vou colocar aqui, ó, positivo branco, candle negativo branco, a linha positiva também branco, linha negativa também branco. Eu gosto de fazer isso aqui, eu marco aqui em propriedades, vou logo marcar essa opção para quando utilizar o Renko, né? E aí a gente marca essa opção. E aí também eu vou marcar essa opção aqui, ó, candles positivos vazados. Assim, o Profit já indica os candles que forem positivos, ele vai mostrar de uma outra cor quando eu inserir o indicador. Então vamos lá. Primeiramente você vai inserir a coloração nos candles. Para isso você vai clicar em qualquer área aqui do seu gráfico, qualquer área. Você vai clicar em inserir regra de coloração. E aí nós temos aqui a coloração Trader Game Cor Candles. Tá bom? Você vai clicar aqui no ativo que você estiver utilizando. Aqui está aparecendo o IFUT, porque eu estou mostrando o mini índice. Poderia ser o WDOFUT, que seria o dólar. Poderia ser no IBOV, Itaúsa, qualquer ação, no que você quisesse. Você vai clicar aqui no ativo, tá? Inseriu. E agora nossos candles ficaram amarelos. Veja que como eu marquei lá a opção para identificar os candles positivos como vazados, aqui todos os candles estão amarelos, mas os candles que estão positivos, eles são vazados aqui, ó. Tá? Todos os candles positivos, eles são vazados, e os negativos, eles são completamente pintados, tá? E sim, por que ficou amarelo? Quando você insere o indicador, ele fica todo amarelo porque você ainda não ativou.
Mas lá no seu e-mail, se você recebeu esse indicador pelo seu e-mail, você recebeu a chave de ativação. Nós vamos ativar aqui essa coloração. Você vai clicar aqui em cima de um candle com o botão auxiliar e clica em propriedades de Trader Game cor candles, tá? A segunda opção aqui, propriedade da cor. Você vai clicar aqui. E aqui você vai inserir a sua chave de ativação, que nesse caso é o CPF do usuário, tá? Vou colocar aqui um CPF como exemplo, tá? Cliquei em OK e ele já mostrou a coloração. Por aqui nós já vemos aqui quando teve uma tendência de alta, tá? Aqui os candles que estavam a princípio indicando uma tendência de alta e os candles que estavam no vermelho tendência de baixa. Só que aqui, veja que ele está mostrando uma tendência de alta depois de um grande gap, tá? E aí nós vamos inserir alguns outros indicadores que vão filtrar isso aqui e você vai ver que aqui o que parecia ser uma tendência de alta, quando nós inserirmos os outros indicadores, ela não será mais uma tendência de alta, não aqui. Essa aqui será, essa aqui não, tá? Para isso você vai inserir mais dois indicadores, nós vamos inserir as nuvens de tendência. Para isso você vai clicar com o botão auxiliar em qualquer local no seu gráfico, vai clicar em inserir indicador e você vai inserir aqui, vamos inserir logo todos os três indicadores que nós vamos utilizar aqui. Vamos inserir aqui histograma, tá? Em histograma você vai inserir nova janela, bem aqui, nova janela e não no ativo. Histograma, nova janela e ele vai carregar aí. Vamos inserir a nuvem 1, vamos inserir em cima do ativo, aqui olha, no ativo, não é em nova janela, não é em cima do novo indicador, é em cima do ativo, que aqui eu estou utilizando o mini índice, por isso que está aparecendo o input. Inserir a nuvem 1 em cima do ativo, e vou inserir agora a nuvem 2 também em cima do ativo, tá? Então já inseri aqui os indicadores auxiliares que vão nos ajudar a entender melhor essa tendência. Percebam que ficou aqui uma certa bagunça aqui, porque você ainda não ativou o indicador. Quando nós ativarmos, isso aqui vai resolver. Então vamos clicar aqui, ó. Aqui está Trader Game nuvem 1, ou então você clica em cima aqui da nuvem, tá? Aqui tem duas nuvens, aqui é nuvem 2. Vamos clicar aqui, ó, em cima da nuvem e clica propriedades. E você vai inserir a sua chave de ativação aqui, ó, parâmetros, CPF. Você vai inserir a sua chave de ativação, tá? Inseriu a chave de ativação, a nuvem já vai aparecer bonitinha aí, mostrando melhor a tendência. Aqui, da mesma forma, clica com o botão auxiliar, clica em propriedades e vamos inserir aqui em parâmetros, aqui a chave de ativação. Aqui em histograma eu vou clicar com o botão auxiliar também, aqui em cima ou aqui em cima do próprio histograma, aqui em cima do, aqui no histograma, clica em propriedades, vai em parâmetros e insere novamente a sua chave de ativação. Está quase tudo ok, agora só falta inserir a coloração dessa nuvem aqui. Essa nuvem, ela vai receber uma coloração, então eu vou clicar em qualquer local do gráfico, clico em inserir regra de coloração e tem bem aqui, ó, Trader Game, cor, nuvem 1. E aí você vai procurar aqui onde é que está a nuvem 1. Tá aqui, ó, nuvem 1. Ok? Inseriu. E aí ela vai precisar ativar também. Você vai clicar com o botão auxiliar em cima da nuvem. Você vem na segunda opção, propriedades de Trader Game, cor, nuvem 1. Tá? Então, vamos clicar aqui, vamos inserir a nossa chave de ativação. E prontinho. Vemos aqui agora. Agora ficou mais claro. Tá? Ficou mais claro que nós vínhamos de uma tendência de baixa aqui, tá? A nuvem, quando está numa tendência de baixa, é importante observar isso aqui, olha, para exemplificar bem. Tendência de baixa. Tendência de baixa, a nuvem 1, essa aqui está pintada de vermelho ou verde, ela está abaixo dessa nuvem de cor mais azulada, tá? Isso significa tendência de baixa.
Quando estamos numa tendência de alta, como aqui, a nuvem verde fica em cima da outra nuvem. Tá? Para esse indicador, uma tendência clara de alta quando todos os indicadores sinalizam a mesma coisa. Vemos aqui, olha. Aqui nós temos o candlestick verde, nós temos a nuvem verde acima dessa outra nuvem, então as nuvens estão autorizando, e nós temos aqui o histograma também verde, ele está autorizando essa compra. Então, feito isso, uma vez que o histograma autorizou e os demais autorizaram, a compra aqui seria um tique acima dessa barra. Seria a nossa compra. E você poderia projetar aqui seu alvo, né? Eu costumo fazer o seguinte, eu tenho feito isso aqui. Eu tenho projetado, tá, para fazer uma parcial em 100%, né, zerando meu risco. E aí eu estou deixando o alvo final para o 161% ou para o 200%. Tá? Geralmente, na hora que bate no 100% aqui, bateu no 100%, que foi aqui, geralmente eu trago o stop para o 0 a 0. Então aqui ele teria saído no stop, mas aí você teria já lucrado a sua parcial, tá bom? Mas aí vai de cada trader, cada um tem o seu operacional. A ideia do indicador trader tendência é ele mostrar uma tendência clara e o seu operacional é você que decide o tamanho do seu gain, o tamanho do seu stop e é da sua forma de operar aí. Aqui é importante observar que o histograma ele tem duas configurações básicas. Ele tem uma configuração mais agressiva e ele tem uma configuração mais conservadora. Na configuração mais conservadora, ele pinta de verde a tendência de alta, tá? E qualquer repique que tiver, ele vai pintar na cor branca. Tá? Qualquer repique que tiver, ele pinta na cor branca. Pinta verde tendência de alta e pinta os repiques na cor branca. Da mesma forma aqui, na tendência de baixa, ele pinta a tendência forte de vermelho e ele pinta os repiques na cor branca. Esse é o modo mais conservador. Aqui algo importante é que, independente da cor, se você está aqui, está na cor verde, você está comprado. Tá? Está na cor verde, você está comprado. E você foi aqui, já saiu na sua parcial, que deu 100%. A gente viu anteriormente que o 100% teria dado aqui em cima. Então, vou marcar aqui, bateu a parcial aqui em cima. Tá? Vou apagar isso aqui. E aqui, quando foi aqui, olha, aqui esse indicador, aqui é importante destacar o seguinte, que se a tendência está de alta, você entrou aqui, né? Já que nós mostramos a entrada anterior, teria sido aqui, a sua entrada está aqui, a sua saída parcial estaria mais ou menos aqui, como eu mostrei anteriormente. Se a gente projetar aqui o 100%, a saída parcial daria um pouco aqui, né? Saída parcial ficaria aqui. E aí nós vemos que bem aqui, o histograma pintou de branco. Nesse caso, uma das opções que eu tenho utilizado, na hora que ele pinta de branco aqui, eu coloco o meu stop, tá, abaixo desse candle que mudou de cor. E aqui você não teria saído no 0 a 0, ainda teria preservado alguns pontinhos aqui, tá? Você teria preservado aqui alguns pontos aqui, teria saído aqui, teria ganho 600% na primeira parcial e teria saído com o restante aqui em 177 pontos, tá? Agora eu vou mostrar outra configuração do histograma. Se você clica aqui com o botão direito do mouse, clica em propriedade do histograma. Se você marcar aqui a opção, vem aqui em modo conservador e você marca o valor não, ele faz o seguinte, ele pinta toda a tendência de alta de verde e qualquer movimento de baixa ele pinta de vermelho. E algumas pessoas preferem utilizar assim, porque dizem que fica mais fácil. Uma outra opção aqui desse indicador, do histograma, é que ele tem uma configuração. A configuração
vai do 1, tá, até o 10, ok? No 10 ele vai ficar... No 10 ele vai apenas pegar as tendências mais altas e ele vai evitar qualquer movimento pequeno. Quando você coloca no 1, ele fica muito sensível e ele vai ficar pegando qualquer movimento. Isso é muito interessante, dependendo do tempo gráfico, você pode alterar isso aqui. Tipo, para o Renko, você pode utilizar aqui no 10. Tá? Para esse gráfico de 5 minutos no mini índice, eu tenho utilizado no 3 ou no 5, 3, 4 ou 5. Tá? Aqui eu vou deixar no 3, só para esse exemplo aqui. Vou deixar no 3 aqui, pronto. Tá? E agora vamos ver aqui como foi o dia de hoje. Vemos aqui que nós vínhamos de uma tendência de baixa, né? O índice vinha numa tendência de baixa. E quando chegou aqui hoje, na hora que abriu com um gap de alta. E logo depois, né, a partir do quinto candle, ele já ficou verde. Então a gente tem a primeira autorização de compra. Mas aí você olha para o restante do contexto, você olha a nuvem. Essa nuvem ainda está caindo, essa nuvem está abaixo ainda. Apesar do histograma estar autorizando aqui que ele está verde, essas duas nuvens não autorizam. O mercado continua aqui, o preço continua andando. Aqui essa nuvem verde começa a tentar passar para cá, mas aí nesse momento o histograma já não autoriza mais. Ó, aí o histograma está vermelho. O preço continua aqui, continua, e bem aqui... Somente aqui é que a nuvem vira, a nuvem vermelha vira para baixo aqui, tá? E aqui um trade mais agressivo poderia ter feito essa entrada, né? Aqui, mas essa entrada não teria evoluído, tá? Essa entrada nesse dia aqui não teria evoluído tanto. Aqui, se o trade entrou aqui, teria dado 422 pontos. Se entrou aqui, teria dado apenas 234 pontos. Tá? Só que aí logo depois o que acontece? Logo depois a tendência começa a mudar e bem aqui nós temos agora um candle verde. Tá? Nesse momento que dá esse candle verde, a gente vê o seguinte, a nuvem vermelha ainda está abaixo da nuvem maior, então não seria uma entrada aqui. Tá? Um trader mais agressivo, tá? Conheço gente que tem entrado aqui, já que o histograma está autorizando aqui, ó, o histograma já autorizou desde aqui, desde esse candle o histograma autorizou. E já que tem uma outra autorização aqui, algumas pessoas têm entrado, mas aí o stop pode ficar um pouco mais caro e um pouco mais perigoso. Então andou aqui, até que bem aqui, olha, aqui o histograma está autorizando, vamos aqui o histograma está autorizando, o candle está verde e aqui a nuvem agora começa a ficar verde. Então, sim, seria uma entrada segura aqui. Tá? Uma entrada segura e linda, na verdade, aqui. Olha só. Uma entrada aqui. Se você projeta aqui o seu alvo, a partir daqui, projetou aqui o alvo, tá? Parcial no 100%. É uma da opção, é o que eu utilizo, tá, gente? Depende do seu operacional. E aí o restante poderia sair no 161% ou até deu quase no 200%. Eu tenho usado também uma outra forma de parcial, mas eu posso deixar isso para outro vídeo. Usar pontos pivô também, utilizando o método do Storm, que é esse aqui. Eu vou só dar uma pincelada rapidinho aqui para quem quiser testar depois. Você inserir o indicador aqui, o ponto pivô. Vai aqui em opções. Clica em níveis, método Leandro Storm. E aqui você coloca os níveis de Fibo aqui. E o 200 também, o Storm utiliza esse. O Storm utiliza exatamente esses níveis aqui no ponto pivô. Tá? Olha o que acontece. Ele sai daqui, você bateu aqui, se você estivesse olhando aqui, você terminou de entrar aqui. Alguns fariam uma parcial já nesse primeiro ponto pivô aqui. Aqui, uma outra parcial poderia estar nesse outro ponto pivô. E olha que ele vai exatamente lá no último ponto pivô. E depois ele volta. Né? Ele vem aqui, ele faz um teste em cima desse pivô. Ele tenta passar ele e não passa. E ele volta novamente. Tentou e aqui já não teve força. E agora está despencando. E voltou o pivô principal aqui. Tá? Então, algumas pessoas utilizam isso como saída. Você pode utilizar a saída que você quiser, a sua forma que você quiser. Tá? Algumas pessoas têm utilizado o ATR.
como stop. Eu posso mostrar isso em outro vídeo, tá, gente? Com mais calma, aqui é só para exemplificar a forma de stop. Quem conduziu esse trade aqui pelo stop ATR teria feito a entrada aqui, né? O stop estaria aqui embaixo, tá? E aí teria andado aqui, se tivesse feito o parcial ou não, teria saído com o restante tudo aqui. Então teria dado aqui, não teria dado pouco, teria dado ainda quase 600 pontos, tá? Então, sim, algumas pessoas conduzem pelo ATR, outras pessoas conduzem pelo high-low, tá? Não seria o high-low no local errado? Estou só mostrando, gente, como exemplo, que a forma que você utiliza depende de você aí, a forma de saída, tá? A ideia do indicador é ele mostrar as possíveis boas entradas. Tá? Ele vai mostrar a possível boa entrada. Aqui, ó, você fez a entrada aqui. Quem seguiu pelo indicador aqui, pelo high-low, saiu aqui quando o high-low virou. Aqui é algo importante novamente. Aqui você fez a entrada aqui. O trade está andando aqui, tá? Legal. Bem aqui nesse candle, você percebe aqui, ó, esse candle aqui, ele pintou de vermelho, ele pintou da cor contrária. Então, nesse caso, seu stop viria para onde? Para baixo do candle que mudou a cor do histograma, tá? O trade continua andando aqui. E aí, bem aqui, olha, aqui esse outro candle mudou de cor. Então, teria que ficar aqui. Então, independente da sua forma de conduzir o seu stop, seja pelo ATR, seja pelo high-low, seja com o alvo fixo lá, é importante você ficar atento que quando o histograma virar, ele está dizendo que naquele momento a tendência pode estar terminando, que pode ser um pullback ou pode ser uma virada de tendência. Você vê que aqui, se a gente ver aqui, olha, aqui estava verde novamente. Aqui o histograma autorizou novamente uma compra, estava verde, estava legal aqui, tá? Alguém continuou aqui, mas bem aqui, olha onde ele sinalizou aqui. Aqui ele sinalizou de vermelho. Então, seu stop ficaria onde? Abaixo desse candle aqui. Tá? Sempre que virar, tá? Aí você já protege. Aqui poderia ser uma venda. Poderia para um trader mais agressivo, ou para um trader que utilizou alguma estratégia aqui, price action, ou que percebeu aqui, por exemplo, um trader mais experiente que percebeu que esse topo aqui está mais alto que esse. Então, pode ser que ele tenha feito isso aqui e fez esse topozinho mais baixo aqui. Então, sim, poderia perder isso aqui, tá? Mas pelo indicador trader tendência, aqui não foi uma entrada. Por quê? Porque a ideia é que ali não é operar tentativa de reversão. A ideia é apenas seguir a tendência, onde você tem maior chance de ganho. Então aqui mesmo tendo virado aqui, o indicador histograma ficou vermelho, você percebe que a nuvem verde ainda estava acima aqui, acima dessa nuvem maior. Aqui, a nuvem vermelha, aqui, ó, já mudou de cor, a nuvem 1 já mudou de cor para vermelho, o candle mudou de vermelho, o histograma mudou para vermelho, porém a nuvem menor continua acima da maior, então continua ainda uma tendência de alta nesse momento, tá? Então, a ideia do indicador é ele mostrar apenas as melhores tendências. E aí, se você for olhar para trás, se você fizer um backtest aqui, você vai ver inúmeras boas entradas que deram para trás. Aqui, olha, aqui a nuvem aqui abriu com o candle nesse dia 26, os candles estavam vermelho, mas abriu aqui, ó, o histograma ainda está numa tendência de alta. O histograma está verde aqui, ó, tá? Bem aqui a nuvem fica verde, mas está abaixo da nuvem maior. O candle fica verde ainda, mas as nuvens continuam invertidas, até que os candles voltam e agora sim, agora a nuvem está abaixo, essa nuvem está abaixo da nuvem maior, tá? E o histograma já está vermelho, então para um trader mais agressivo teria feito uma entrada aqui, um trader mais conservador poderia ter feito uma entrada aqui, tá? E aqui o alvo novamente depende da sua estratégia. Se você entrou aqui, projetou um alvo aqui o alvo de 100%, você teria feito a entrada aqui, né? O trader mais conservador entrou aqui,
Um trader mais agressivo, sim, poderia ter entrado aqui, já que a gente já tinha nuvens abaixo da outra nuvem e a gente estava com o histograma autorizando. Então, mas eu vou considerar que você fez a entrada mais conservadora. E a parcial ficaria aqui no 100%. Quando você trouxe a parcial para o 100%, o seu stop, que a princípio estava aqui em cima, você já poderia ter trazido para cá, pelo menos para o 0 a 0, né? E aí, mesmo que tenha voltado aqui, não teria devolvido. Não teria devolvido tudo. Aí é importante observar novamente. A tendência continua aqui de queda, mas perceba que bem aqui, esse candle aqui, ele virou o histograma para cor verde. Então, nesse momento, era prudente trazer seu stop para cá. Tá? Seu stop ficou aqui, acima desse candle aqui. Não foi acionado aqui, continuou até o vermelho. Aí bem aqui, olha, novamente virou aqui, virou para o verde e você teria colocado a sua saída aqui, tá? Aí a nuvem começa a perder o tamanho e aí que sim, a nuvem menor começa a entrar na outra nuvem aqui, ó. Aqui a nuvem começa a se curvar e ela começa a entrar nessa aqui. Então a saída seria, você poderia sair ou bateria no seu stop aqui. Mesmo assim, saindo apenas com uma parcial, você teria saído aqui, vamos medir aqui, você teria saído com 1040 pontos aqui e teria saído com a outra parcial com 462 pontos. Então, com dois contratinhos dele, daria para ter feito aqui 1.400 pontos. Isso é muita coisa, tá? Você continua aqui, teria dado compra? Não teria dado compra. O candle está verde aqui em cima, mas a nuvem continua invertida, a nuvem menor está acima da maior, então não deu entrada, tá? Continuando, o histograma logo depois autoriza, e quando o histograma autoriza, você já vai ficar atento a qualquer movimento. Aqui o histograma autorizou, você já vai ficar atento, o preço começa a recuar, ele perde a nuvem. Um trader agressivo poderia sim ter feito a entrada aqui, um trader mais conservador faria a entrada aqui, tá? Novamente, entrada aqui. Então, alguém poderia ter feito essa entrada aqui, o stop poderia ter ficado aqui em cima ou aqui nesse topo menorzinho aqui, tá? Eu vou considerar que você considerou o stop maior, tá? Só para poder calcular melhor o alvo. Se eu colocar aqui, o alvo vai ficar bem curtinho e aí vamos dizer que eu estou puxando para o lado do setup, né? Então não, vou deixar o alvo maior aqui, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos medir aqui, olha. Se eu buscar um alvo de 100%, o alvo deu aqui, olha. Tá? Que aí já deu no final da tarde e só deu uma saída, tá bom? Então, funciona no dólar? Funciona da mesma forma no dólar. Deixa eu tirar esse high low daqui. Funciona no dólar da mesma forma. Vamos pegar aqui no dólar aqui. Logo depois eu vou mostrar como funciona também em ações. Tá? No gráfico diário funciona muito bem também em ações. Funciona no milho, no que você quiser. Tá? E eu vou mostrar também um exemplo no Renko, tá? De como pode ser utilizado perfeitamente. Ele demora um pouquinho a carregar, porque ele utiliza bastante informações, tá? Para poder gerar a melhor tendência possível. E aí também a minha internet aqui é um pouco lenta. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui, olha, aqui o Trader, o histograma, ele também tem uma opção para quem utiliza Renko, tá? Quando você utiliza Renko, você marca essa opção aqui, ó, Renko, tá? Você ativa ela aqui. Da mesma forma, as nuvens, se você for utilizar Renko, você vai clicar em propriedade da nuvem, e aí você vem aqui em parâmetro e tem bem aqui, ó, nuvem Renko. E bem aqui no final eu vou mostrar como também funciona essa linha de tendência aqui, para quem não quer usar nuvem, tem a opção também, tá? Veja que hoje o dólar está um pouco confuso, tá? O dólar está andando entre as nuvens aqui, e sim, aqui hoje não deu nenhuma entrada claramente de tendência, a não ser essa última entrada aqui agora há pouco, tá? Teria sido sim uma entrada aqui, olha, tá? Mas fora isso não deu nenhuma entrada clara. Se você olhar aqui a nuvem está acima, a verde está acima dessa outra nuvem maior, porém aqui o histograma ainda está no sentido contrário. Aqui essa nuvem já começa a ficar vermelha, apesar do candle ficar verde. E perceba que quando ele não dá tendência,
ele não dá tendência justamente quando o preço fica fazendo isso aqui, olha, que é os dias que quem opera a tendência às vezes fica pegando violinada aqui para todo lado, tá? Então a ideia desse indicador é fazer você parar de perder dinheiro levando violinada, ok? Aqui, olha, quem operou aqui deu-se uma linda entrada, uma vez que a gente vinha aqui, olha, no dia anterior, olha o contexto aqui. A gente vinha aqui no dia 25, numa linda tendência de alta, tá? Dia 25, olha como deu isso aqui. Aqui, logo que abriu, o indicador histograma já ficou verdinho aqui. Logo em seguida, os candles ficaram também verdes aqui e logo depois a nuvem ficou verde. Quando a nuvem ficou verde, você poderia ter feito uma entrada aqui, tá? Feito uma entrada aqui, você poderia ter projetado novamente a sua parcial, o seu alvo, tá? Utilizando da forma que eu utilizo essa forma aqui, faz a entrada e eu coloco uma parcial de 100% do meu risco. O stop estaria aqui, né? Então eu estaria com 100% aqui, tá? Esse aqui era o stop. Eu já fiz a minha parcial aqui, tá? Quanto deu aqui de parcial? 12, 13 pontos. Eu zerei o risco, tá? Bem aqui, quando eu zerei o risco, eu trouxe o stop para o 0 a 0 e aqui eu fui sair no 0 a 0 aqui. Então já coloquei 13 pontos no bolso e vou ficar esperando o próximo sinal. Logo depois aqui, olha, novamente aqui, o histograma virou de cor novamente, a nuvem está verde acima da outra nuvem, o candle está verde, a entrada está perfeita aqui. Então eu vou colocar o meu stop aqui, nesse último fundo, vou colocar a minha entrada aqui e acionar. Se eu coloco o seu projeto aqui, o meu alvo, eu teria uma parcial aqui no 100%, e a saída final poderia ter ficado no 161% ou no 200%, onde você preferir. Lembrando que tem gente que não opera comprado no dólar, até porque o Banco Central pode intervir, então você poderia esperar apenas os sinais de venda. Mas vamos ver o seguinte, no dia 26 o que acontece? A gente está numa tendência maior de alta, que eu findei apagando a nuvem 2 aqui, deixa eu inserir novamente a nuvem 2. Eu findei apagando, quando eu apaguei os alvos, eu apaguei a nuvem 2 aqui, deixa eu inserir. Vou ativar a nuvem novamente, parâmetros. Você não precisa ativar toda vez, tá, gente? Uma vez que você ativou, você só precisa ativar novamente quando você inserir novamente o indicador. Nesse caso, eu tive que ativar novamente porque eu findei apagando o indicador. Vemos aqui no dia 26, o que aconteceu? A gente vinha numa tendência no dia 25 de alta. Veja que a nuvem menor nem conseguiu passar abaixo dessa nuvem maior. E no outro dia já abriu uma tendência de alta, mas aqui você vê que o indicador aqui, o histograma, ainda não lhe permite uma entrada. Aqui ele fica verde, a nuvem fica verde, mas os candles ainda estão aqui dentro da nuvem, você não faz nada. Logo depois, os candles continuam aqui, e aqui ó, o histograma já autoriza a compra. Esse candle sobe aqui e supera a nuvem. Logo aqui, ó, a nuvem está cruzando a nuvem maior e o candle está verde. Era entrada sim. Aí nesse caso, novamente, depende se você opera na ponta da compra, no dólar, depende do tamanho do seu alvo. Você mediu o stop, não cabe no seu bolso o stop, você não vai fazer entrada, certo? Então vamos lá, se você pega essa entrada aqui, você tomou posição aqui, seu stop no mínimo teria que ficar aqui, tá? O stop, eu utilizo stop técnico, tá? Então geralmente eu coloco o stop em fundos importantes, debaixo de barras importantes. Eu utilizo stop técnico. Utilizar stop em tamanho de pontos não está no meu operacional, tá? Então eu estou levando em conta isso aqui, mas aí você opera da sua forma aí. Se eu coloquei o stop aqui, eu vou projetar o meu alvo novamente e eu vou colocar a parcial no 100%, tá? Quando chegar na minha parcial, eu vou levar o stop para o 0 a 0 e eu poderia conduzir aqui o meu trade
até que o histograma mudou de cor aqui, tá? E quando o histograma mudou de cor, eu vou trazer o meu stop agora para cá, para baixo dessa barra. E aí, nas barras seguintes, eu fui acionado o stop, gerando novamente depois, gerou uma nova entrada. E aí sim você poderia entrar novamente. Mas aqui você teria feito 22 pontos aqui nesse trade. Aqui chegou a dar 54 pontos, você poderia ter fechado a conta. Se não fechou, saiu aqui no final em 31 pontos. 31 mais 22, mais de 53 pontos já estaria ótimo para um dia. Beleza? Então, mostrei exemplo no mini índice, mostrei exemplo no mini dólar. Agora vamos ver em ações. Será se funciona mesmo isso? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos começar pelo IBOV. Tá? Vamos, o IBOV não dá para operar, obviamente. Você não compra o IBOV. Mas só para a gente ver como funciona em qualquer ativo, dá para ver a tendência. Então, com o Trader Gain, deu para ver perfeitamente quando o IBOV perdeu força e começou um movimento de baixa. Deu para ver aqui. Vamos lá, está carregando aqui. Vamos lá. Olha o IBOV aqui. Dá para ver desde aqui, olha. Veja o IBOV. O IBOV vinha aqui, ó. Em 2019. Tendência de alta, bonita aqui, até que aqui, olha, ele aciona, ele mostra que ele virou aqui, virou a cor do histograma, o que seria um alerta. Lembrando que esse histograma depende da sua configuração. Você pode configurar, por exemplo, que para ações que você queira seguir melhor uma tendência de ações, você poderia colocar na tendência 10 aqui, por exemplo. É você que define. Você pode definir uma configuração para operar índice, você pode definir uma operação para uma configuração para operar ações, tá? Eu utilizo geralmente do 8 ao 10 em ações, tá? Mas aí vai do seu operacional. Aqui você vê que no IBOV, nessa barra bem aqui, ele alertou que pode ter perdido a tendência forte, tá? E logo depois, o que acontece dias depois? Nós temos aqui a grande queda, que foi a queda da pandemia, tá? Percebe que está no meio dessa queda absurda aqui. Olha onde ele vira pela primeira vez aqui, tá? Então, um trader mais agressivo aqui começa a perceber, opa, possivelmente o IBOV parou de cair, e aí você poderia já fazer as primeiras compras em ações e tudo mais para um trader mais agressivo, tá? Aqui ele sinalizou que poderia ser uma entrada aqui. Não no IBOV, obviamente, mas nas ações que você preferisse. Só estou mostrando como funciona bem aqui. Aí aqui, a nuvem fica verde aqui, ela vira. Bem aqui, os candles também ficam verde. E aqui sim a gente teria realmente o cruzamento da nuvem, tá? Com a confirmação aqui, tá? E percebam que continua alta aqui, a alta continua, mas bem aqui, olha... Nesse ponto aqui, deixa eu marcar isso aqui. Nesse ponto aqui, o histograma virou. Então, a partir desse ponto aqui, ele está dizendo que possivelmente o IBOV começou uma queda, tá? Aqui ele até sinalizou uma tentativa de alta, mas aqui a nuvem já tinha virado. E foi aquela queda que nós tivemos no final do ano passado, né? No final de 2020. Tá? Continuando aqui. Aqui deu esse pequeno movimento, bem aqui as nuvens começam a querer se cruzar, mas tá? Começa a querer se cruzar aqui, aí bem aqui se cruza perfeitamente e aqui mostra uma tendência clara de alta no IBOV, mas bem aqui, olha, nesse ponto aqui, que foi no dia, aqui, no dia 21 de 1 de janeiro, ele sinalizou de vermelho, nesse candle aqui, ele sinalizou, tá? Bem aqui. Ele sinalizou aqui, nesse candle, que possivelmente a tendência tinha terminado, a tendência de alta no IBOV tinha terminado, tá? Logo depois, os candles verdes tentaram ainda subir, mas percebe que a nuvem já está perdendo força, aqui a nuvem virou, e nós estamos nesse momento aqui, nessa queda, conforme o indicador Trader Gain Tendência já vinha indicando. Beleza? Então, no IBOV funciona muito bem. Vamos ver aqui em ação agora. Vamos ver na Itaúsa aqui. O que aconteceu em Itaúsa. Deixa eu remover minha marcação aqui. E logo depois eu vou mostrar apenas no Renko para quem utiliza. Mesma forma aqui. Vemos praticamente o mesmo movimento.
Tá? O movimento aqui, o movimento pré-pandemia aqui, olha, vem numa tendência de alta aqui, tá? Vem numa tendência de alta, as nuvens ainda está acima, aqui ele sinaliza aqui, olha, perdendo a nuvem, e ele está perdendo aqui também o histograma, tá? E logo depois ele começa a formar candle vermelho, isso dias antes ainda da pandemia. Você vê que a nuvem já está virando, o indicador já virou, os candles ficaram vermelhos, e logo depois nós temos essa queda absurda em Itaúsa aqui, tá? De mais de 42%. Bem aqui, ele já começa a pintar os candles de verde, indicando uma tentativa de alta, mas a nuvem ainda está vermelha abaixo dessa nuvem, e a nuvem está bem grossa. Se a nuvem está bem grossa dessa forma, indica que vai ser difícil superar. É diferente de quando, ó, ele pintou o candle de verde aqui e a nuvem já está fininha, a nuvem já perdeu força aqui, tá? Apesar que essa ainda está grossa, mas pelo menos essa nuvem já perdeu força. Tá? Então um trader mais agressivo sim teria feito uma entrada em Itaúsa aqui. Um trader mais conservador teria esperado até que essa nuvem rompesse, e aí só teria dado entrada aqui em Itaúsa, tá? Teria dado entrada aqui e deu aqui mais de 11%. Logo depois teve essa queda, tá? E aí um trader poderia pensar aqui no lançamento de opções, ou se for um buy hold, pode esperar para comprar, né, na melhor oportunidade, tá? Aqui o preço começa a entrar dentro das nuvens, ficou verde, um buy hold já poderia comprar aqui, pensando no longo prazo, né? Para um swing trade seria melhor esperar um sinal melhor, e aqui a nuvem fica verde, bem aqui a nuvem virou realmente, tá? Tá tudo favorável, e aí sim nós temos uma alta. Quando tudo parece que tá indo bem, bem aqui, olha, o preço começa a entrar dentro da nuvem, o preço perde essa nuvem em 1, para alguns trades já seria sim uma saída aqui, no momento que entra nessa nuvem 2 aqui, tá? Poderia ser uma saída, outros poderiam esperar na hora que virasse, praticamente foi no mesmo canto, né? Foi aqui, olha, debaixo desse candle aqui, que virou o histograma, e a gente vê que logo depois aqui, olha, aconteceu uma queda, e a queda desse ponto já foi de 13% em Itaúsa. Então funciona perfeitamente em Itaúsa, funciona em qualquer ação que você possa testar. Vamos ver Vale aqui, olha, Vale está carregando, funciona aí no Renko da mesma forma, só vou mostrar que no Renko tem alguma alteração de configuração apenas. Olha a Vale aqui. Vale da mesma forma, a gente vem antes da pandemia aqui, antes da pandemia estava tudo verdinho aqui, bem aqui o preço entra na nuvem, já indica uma certa perda de força, né? Quando o preço entra na nuvem, indica que há uma certa perda de força, aqui ele já fechou abaixo da nuvem, e bem aqui, olha, ele sinaliza que o histograma virou de cor, aqui, praticamente aqui, né? O histograma virou de cor. Então, se alguém estava no swing trade, poderia sim colocar um stop aqui, ou para um buy hold, podia não comprar mais agora, esperar uma nova oportunidade, e o que acontece depois é uma queda, né, que foi uma queda aqui chegou a bater menos 33%, e vejam que aqui, olha, aqui ele já sinalizou como verde, mas aqui não seria uma entrada, a não ser uma entrada agressiva. A nuvem começa a entrar, essa nuvem fica verde, aqui ela cruza, e aqui o candle ficou verde. Um trade mais agressivo poderia fazer uma entrada aqui, os outros poderiam esperar exatamente cruzar perfeitamente, e ela só cruza aqui. É onde ela cruza perfeitamente, ela cruza aqui. E aí poderia sim ser uma entrada. Aqui, nesse ponto, na hora que o histograma vira, poderia ser sim uma proteção do stop ou uma parcial, como o trader quiser. Se não fez o stop, continuou, aqui novamente entraria uma nova proteção, continua aí, e aí olha, nós vemos que bem aqui, de novo,
Então é isso, gente. Se tiver dúvidas, o histograma mandem para mim lá no agora direct, novamente no Instagram, para cima, é só e seguir vai aqui no Instagram novamente aí, continuar o seu movimento mandem de alta. qualquer dúvida você que pode você testar tiver, aí, você pode testar nas várias ações que você utiliza. 7 dias para só testar aqui rapidamente agora no Renko, testar em ações. Nessa semana eu estou utilizando o Renko 21R, dólar no que você quiser. E é isso, continue seguindo, nos dê o feedback, diga se gostou, diga se valeria dá certo no seu operacional, ao boa sorte, lembrando que toda semana, no meu caso, eu utilizo o tamanho de Renko, porque depende da volatilidade. Existe um cálculo, para quem quiser, eu não fiz um vídeo ainda, mas para quem quiser procurar aqui no YouTube, cálculo de tamanho de Renko, você deixa vai encontrar aqui nos comentários aqui. Mas se você utiliza o tamanho do Renko que você lembrando quiser, que após o período de teste, você pode com adquirir certeza esse indicador diretamente no nosso Instagram. Instagram. Vendo aqui o dia de hoje aqui no Renko Direct, no 21R aqui, Trader Gain, para nós temos a mesma coisa. A diferença aqui é que, como eu falei, quando você vai utilizar Renko, você tem que alterar a propriedade do indicador, se enquadrar no seu operacional, tá? Você pode adquirir aqui pelo Trader Gain, tá? E você vai receber esse indicador também para Renko. E vou alterar aqui o histograma também para Renko. E aí de cara, que lembrando que você pode adquirir esse indicador após o seu período de teste, a identificar entradas muito mais fácil. Lembrando que após o período de teste, você pode adquirir esse indicador, já aparece lá aqui duas no nosso Instagram, aqui, tá? Entre em contato, mesma leitura direct dos Trader Gain, aqui tá mande verde, sua mensagem e adquira esse indicador se realmente fizer sentido para você, que a se você vê começa que dá certo no seu operacional, se você fez testes em ações, o histograma não dólar, autoriza se mais. você gostou do indicador vermelho, deixe seu feedback, deixe o seu comentário, mande seu direct, adquira aqui conosco, fica verde, enfim, e o preço começa a passar e vamos ganhar dinheiro aí. Fina aqui. Existe uma autorização, alguns trades tomariam uma entrada aqui, sim, tá? Mas eu vou considerar que você está fazendo um trade mais conservador, então o preço continua aqui. E bem aqui, quando volta para a nuvem, era uma entrada perfeita aqui, tá? Já que agora o Renko está verde, acima da nuvem verde, a nuvem verde está acima da nuvem maior e o histograma está autorizando. Então sim, seria uma entrada perfeita aqui. E aqui você poderia fazer a mesma estratégia, tá? O risco é de 300 pontos, você poderia projetar aqui o seu alvo. E aqui chegou a dar 1.200 pontos. Então, poderia fazer um alvo de 100% aqui como parcial e o restante você conduziria. Vai do seu estilo. Aqui, do mesmo jeito, uma vez que ficou vermelho aqui o histograma, pode ser uma hora de apertar o stop. Então, você poderia deixar o stop abaixo dessa barra, que foi quando ela virou, essa aqui, que virou o histograma para vermelho, tá? Aqui o preço voltou novamente. Quando o preço volta novamente, perceba que aqui não seria uma entrada, porque nós temos aqui, o preço voltou com força, mas essa nuvem está muito grossa ainda, e ela está invertida. A nuvem menor ainda está acima da nuvem maior. Então, apesar do histograma estar autorizando, essa nuvem está muito grossa e esse preço pode voltar. E realmente o que acontece? O preço vem e volta. Quando o preço volta, ele toca já na nuvem vermelha, tá? Quando o preço toca na nuvem vermelha, sim, poderia ser uma entrada, e essa entrada poderia ser aqui ou aqui, onde você preferisse. Aqui você tem a autorização já da nuvem vermelha, dos Renko vermelho e do histograma vermelho, tá? Se você novamente calcula o seu risco aqui, se cabe aí no seu operacional, 347 pontos de risco, e aqui você já teria feito a parcial aqui mais ou menos, ó, 300 e pouco, aqui já daria os 100%, e você estaria conduzindo o trade aqui, continuando. Para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui uma opção para quem não quer usar nuvem, para quem gosta de operar com uma tela um pouco mais limpa. Você pode excluir essa nuvem 2, vai em propriedades na nuvem 1, em parâmetros, e marca essa opção exibir linha de tendência, tá?
Ao fazer isso, é plotado apenas essa linha, tá, que vai lhe dar uma direção e que vai manter a mesma estratégia, a mesma ideia de entrada. Tá? Apenas com uma visão mais limpa. Aqui a entrada do Renko continua no mesmo local, a entrada não muda nada. Né? É quando a linha de tendência está subindo, quando tem confirmação do histograma e quando tem a confirmação do Renko. Então a linha de tendência é apenas para quem gosta de operar com uma tela um pouco mais limpa, para quem se sente mais à vontade. Aqui vemos nos 5 minutos, ficou da mesma forma, né? A entrada ficou no mesmo local quando o candle está verde, quando o histograma também está confirmando e quando a linha de tendência está subindo. É uma opção para quem quer trabalhar com uma tela um pouco mais limpa, tá? E aí quem não quiser pode utilizar a nuvem normalmente. Então é isso, gente. Testem à vontade. Deixe seus comentários aqui, diga o que você achou. Você pode também mandar lá no Instagram dizendo o que você achou desse indicador. E ao final de 7 dias, se você gostar do indicador, se você achar que fica legal para o seu operacional, você pode adquirir conosco, mandando lá no direct. Você adquire esse indicador completo pelo período de 30 dias, pagando um valor simbólico que você consegue ganhar esse dinheiro em apenas um trade com um contrato no mini índice. Você paga a sua mensalidade e você usa à vontade por um mês, tendo lá no nosso Instagram dicas constantes sobre esse indicador. Vai receber todo o nosso suporte quando você precisar, tiver dúvidas, estamos à disposição. Acessa lá o nosso Instagram que estamos à disposição de todos vocês. Boa sorte, bons trades para todos nós. É isso.